Como eu trouxe para vocês na introdução, não vou repetir novamente todo o histórico, porque já falamos sobre o assunto, mas cada vez mais o governo Trump vem ameaçando a Groenlândia e as mídias americanas já dão conta que até julho, principalmente o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, a Groenlândia será dos americanos. Não sabemos se um acordo é uma espécie de protetorado com domínio militar, por meio de uma intervenção militar mesmo, os americanos falam que não descartam isso, seja por meio de uma compra, existem uma série de possibilidades. Fato é que todas essas possibilidades são negadas pelos europeus. Nós vamos ter hoje mesmo, segundo Barrot, que é o ministro das Relações Exteriores da França, uma reunião com os chanceleres da Alemanha e da Polônia, já que os franceses anunciaram que vão sim agir contra os interesses americanos, contra esse imperialismo americano, contra a quebra de protocolo de agredir um país da OTAN, sendo que os americanos são lideranças da OTAN, mas que os franceses não estão pensando sozinho, que chegou a hora da Europa se unir. Ontem mesmo a gente teve, por exemplo, um pronunciamento oficial de França, Reino Unido, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e a própria Dinamarca, que comanda a Groenlândia, anunciando que eles não vão autorizar qualquer tipo de ingerência estrangeira, alegando que o futuro da Groenlândia está nas mãos da população da Groenlândia e da Dinamarca, e não de um país que está além do Atlântico. A gente sabe que o incômodo da Europa frente aos Estados Unidos não é uma coisa nova. Existem alguns países que são mais incomodados do que outros. Por exemplo, a Espanha, de Pedro Sánchez, com certeza, é um dos que mais não gostam dessa diplomacia americana. A Espanha é um dos poucos países que não aceitou a exigência dos Estados Unidos de países que fazem parte da OTAN gastarem pelo menos 5% do seu PIB em defesa. A Espanha, por exemplo, condenou as ações americanas na faixa de Gaza, na Ucrânia e na Venezuela, alegando que os Estados Unidos só pensam no seu próprio interesse e que a soberania dessas 3 regiões não pode estar à venda. Ele mais uma vez reclamou, alegando, meio óbvio, mas falou, né, que a intervenção dos Estados Unidos não tem fins diplomáticos, fins democráticos, que o único objetivo dos americanos é o domínio do petróleo. Convenhamos que não errou, né? Pedro Sánchez tá certo nessa. Ou seja, a Europa está planejando uma coordenação em conjunta com uma resposta aos Estados Unidos. Nós tivemos o líder, por exemplo, da Áustria, que atua na OTAN, colocando que uma eventual agressão faria com que houvesse um colapso da própria OTAN e que todas as bases americanas seriam expulsas da Europa. Teriam que voltar para Chicago, voltar para os Estados Unidos para agir de acordo com seus interesses. É uma quebra de protocolo, é um rompimento do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Professor, os americanos não têm medo disso? Que isso possa causar uma ruptura, um colapso de organizações como a própria OTAN? Vamos lembrar do começo do governo Trump? Do Elon Musk falando que a OTAN não deveria mais existir, que só os americanos arcavam com as suas responsabilidades, que os países europeus não gastavam o que deveriam. Os Estados Unidos, ou o governo Trump, tem como diplomacia o America First. Primeiro eu penso nos interesses americanos para depois pensar nos interesses estrangeiros. Se algum país da OTAN europeia fosse atacado, os americanos, teoricamente, teriam que responder e defender o país que foi atacado, né? Pois bem, colocar o seu exército ali em defesa dos europeus. Vamos imaginar, por exemplo, que a China ataque os Estados Unidos. Os países europeus, o Trump falou sobre isso, né? Não lembro qual país ele citou, mas foi ou Romênia ou Bulgária, né? Pô, se a Romênia for atacada, a Romênia tá muito próxima do Mar Negro ali, né? Próximo da Rússia. Eu vou ter que defender a Romênia. Se eu for atacada, a Romênia me defende? America First. Primeiro eu vou pensar nos meus interesses. O John Bolton. Professor, mas o John Bolton é um cara de esquerda. Cara, não é, hein? O John Bolton, ele é um dos grandes críticos, por exemplo, à diplomacia do Obama. Que ela alegava que era um cara que passou muito pano para a Rússia, pano para os chineses. O John Bolton é um conservador nacionalista que já foi, durante o primeiro mandato, um conselheiro de segurança nacional do próprio governo Trump. Colocou que, analisando a política interna dos Estados Unidos e os anseios do MAGA, da população que é Make America Great Again, ele falou, eu não acho que eles se importam tanto assim com a queda da OTAN. Na verdade, para mim, seria o que chamamos de 2 problemas com uma única cajadada, né? Matamos 2 coelhos com uma cajadada só. E sendo sincero, talvez até seja o anseio dos americanos. Os americanos não querem ter toda essa responsabilidade com a OTAN